Lucas capítulo 7, versículo 36. A pecadora que ungiu os pés de Jesus. Qual foi a razão que te trouxe hoje aqui? Na verdade, são diferentes, né? São muitas. Convidou um dos fariseus para que fosse jantar com ele. Jesus, entrando na casa do fariseu, tomou lugar à mesa. O fariseu convidou quem? É bonito isso, né? Que gesto, hein? É. Agora deve ser, imagina a honra de você receber o próprio Jesus para o jantar na sua casa. Presta atenção. Eu que sou um pecador, enjoado do jeito que eu sou, tem muita gente que gostaria que eu fosse jantar na casa dela? Quem gostaria? Aí, imagina eu jantar cada dia numa casa, eu ia ficar da grossura daquele telão. Fala a verdade, hein? Você lembra, né? Tem um pessoal aqui, umas ovelhinhas aqui que lembram, quando eu falo, de vez em quando eu ia, né? Ia na sua, ia na... Ah, como é que eu fiquei, você lembra? Então, Jesus foi convidado pelo fariseu para ir jantar na casa dele. Agora, o que motivou este homem a convidar Jesus? A questão está aí. Porque eu e você estamos aqui não é um estádio de futebol, não é um teatro, não é um parque de diversões, não, aqui é casa de Deus. O que nós viemos fazer aqui? Não responda, por favor. Essa resposta tem que estar dentro de você e só tem um que conhece essa resposta. Jesus estava na casa daquele homem. Aquele homem era um homem rico. Era da alta sociedade. Um homem que conhecia muito bem as leis e a palavra. E ele convidou Jesus para ir jantar na casa dele. Jesus aceitou. Mas ele olhava de que maneira para Jesus? Jesus representava o que na vida dele? Você vai saber. Jesus chegou na casa dele, não fala muita coisa, ó, que ele recebeu Jesus com um abraço, com um beijo, com palavras de agradecimento, não. Ele não disse bem-vindo. Jesus chegou lá e tomou lugar à mesa. Isso sugere que aquele homem estava ocupado com alguns outros convidados, talvez. E Jesus não teve outra alternativa. Você já deve ter ido a uma festa e o anfitrião estava recebendo outros convidados, você entrou e tomou algum lugar e não foi recepcionado pelo anfitrião. Ele não recepcionou Jesus, simplesmente Jesus chegou no jantar, porque ele era convidado, e tomou lugar à mesa. Olha lá. Eis que uma mulher da cidade, pecadora, sabendo que ele estava à mesa na casa do fariseu, levou um vaso de alabastro com unguento, um perfume caríssimo num vaso. E estando por detrás, aos seus pés, chorando, regava-os com suas lágrimas e os enxugava com os próprios cabelos. E beijava-lhe os pés e os ungia com unguento. O Simão era um sujeito politicamente correto, acima da média, tá? Um homem
um homem correto, bem-sucedido financeiramente, conhecido pela alta sociedade, pelas festas que promovia, e ele promoveu uma festa, convidou Jesus para o jantar, por alguma razão, é claro, mas uma mulher que não tinha absolutamente nada para oferecer, ela não podia dar uma festa para Jesus, mas ela se aproximou humildemente, com medo de ser rejeitada, é claro, por ser pecadora, sabedora de que não tinha nada para oferecer, a não ser ungir os pés do Senhor com aquele perfume e regar os seus pés com lágrimas e os enxugar com os cabelos e adorá-lo. A verdade é que Deus não pensa como os homens. Deus não está interessado no que você tem, até porque você não tem nada para Ele, nem eu. Qualquer coisa que eu e você possamos oferecer, já veio dEle. Já veio dEle. Deus é o único ser que não precisa de ninguém, absolutamente ninguém. Quem sabia disso? E todos precisam ou precisamos de Deus. Eu não posso ficar fora dessa, então, todos precisamos de Deus. Mas o Simão, por ser bem-sucedido, ele tinha um pensamento. Talvez achasse que as conquistas, né, as posses e tudo que ele tinha, fosse mérito dele. A inteligência dele, a capacidade de administrar. E mesmo sabendo das coisas que Jesus fazia, ele olhava para Jesus como se fosse um sujeito também bem-sucedido como ele, mas do mesmo nível dele. Por isso não deu as boas-vindas, não deu ósculo, ou seja, não beijou o rosto de Jesus, não ofereceu água para lavar os pés. Mas quando uma mulher que a sociedade já havia condenado, aquela mulher estava condenada pela sociedade, ela era uma meretriz, uma prostituta, e era conhecida nas ruas daquela cidade. Ela tinha uma má fama. Ela se ajoelha e não pede absolutamente nada. Ela só entrega o que ela tinha, o perfume, as lágrimas, derrama o coração aos pés do Senhor, beija-lhe os pés. E o fariseu, ao ver isto, disse o seguinte, disse consigo mesmo, né? Em pensamento, se este fora profeta, bem saberia quem é e qual é a mulher, quem e qual é a mulher que lhe tocou, porque é pecadora. Ele só pensou. Agora, o que me intriga nisso aí? Esta palavra, se este fora profeta. Isso aí já esclarece e dá a entender que o convite para o jantar, quando o fariseu o convidou, não o convidou como um profeta. Não o convidou como um ungido de Deus. A pergunta é, o que Jesus representa na sua vida? Por que você o procura? Por que você fala com ele? Por que você canta para ele? Por que você se informa acerca dele? Jesus significa o que para as pessoas? Porque para aquele homem, ele não era um profeta, ele não era um ser divino. Porque quando ele questiona em pensamento se este fora profeta, ou seja, se esse homem realmente soubesse das coisas, como dizem aí, ele saberia
que esta mulher que toca os pés dele, que chora aos pés dele, é pecadora. Ele só pensou. Ali ele jogou tudo fora, toda a festa que ele promoveu, o jantar que ele ofereceu a Jesus, porque ele não convidou Jesus como um profeta. A igreja está lotada. A grua mostra a multidão. Tem milhares de pessoas de pé numa igreja com mais de 30 mil metros quadrados, tem milhares de pessoas de pé. Agora, quantos desses vieram a Jesus como aquela mulher e quantos vieram como o Simão? Porque eu não sei separar. Para mim, todos que estão aqui estão interessados em Jesus. Mas para Jesus, os que vão tocar o coração dele são aqueles que vieram na condição de servos, de filhos, de adoradores, e que olham para ele como sendo o Salvador, o ser divino. Porque muitos julgam que Jesus é um qualquer. O Simão estava tão próximo e tão longe ao mesmo tempo. Teoricamente, ele estava muito mais preparado do que aquela mulher, espiritualmente falando. Na teoria, a bênção não deveria ser para ela. Ela era uma mulher pecadora, muito pecadora. E ele politicamente correto. Só que Deus não está interessado em pessoas que olham para ele como se ele fosse um qualquer. Não. Deus está interessado nas pessoas, por mais que sejam desprezadas, rejeitadas, renegadas, por mais que sejam humilhadas pela sociedade. É isso que as pessoas não entendem. O sujeito está na Cracolândia, um ano, no outro ano está na casa de Deus, no outro já virou empresário, no outro já está evangelizando, pregando. Espera aí, mas esse não é aquele da Cracolândia? O que ele fez? Ele não fez nada. Ele beijou os pés de Jesus e Jesus mudou a história dele. Ele se humilhou diante de Jesus. Isso significa dizer que uma parte daqueles que se dizem cristãos se acha merecedor. Por isso as reclamações de injustiça. Uns dizem que são injustiçados nisso, outros naquilo. Isso ocorre entre bispos e pastores também. Que eu estou sendo injustiçado, eu não estou sendo reconhecido. O que o Simão buscava era o reconhecimento. E queria mostrar para a sociedade, está vendo aquele que cura paralítico, que purifica leprosos, que ressuscita mortos? Eu o recebo na minha casa para o jantar. Aquela mulher tinha vergonha de dizer quem ela. Ela tinha vergonha das coisas que ela fazia. Mas quando se aproximou dele, olhou para ele como sendo o Filho de Deus. O Cristo. Simão não olhava para ele como Cristo, não. Talvez ele achasse que Jesus fosse um mágico, né? Porque ele sabia dos feitos de Jesus, mas questionou em pensamento. Eu não conheço os seus pensamentos, mas Deus conhece. Se você não questionar o poder de Deus, a divindade de Jesus Cristo em pensamento, mas confirmar que Ele é o Cristo, sem abrir a boca, você terá conquistado a bênção dele, a vitória na sua vida. Sem orar, porque Ele conhece tudo. Então,
O Simão, ele questionou se esse aí fosse um profeta, ele ia saber quem é esta mulher. Jesus sabia. Jesus sabe quem você é, quem eu sou. Às vezes eu e você nos preocupamos muito com a opinião das pessoas. A gente quer provar para as pessoas, não que eu sou isso, eu não sou aquilo que você pensa. Esquece. Quem quiser pensar, pense o que quiser, não importa. Se você provar para Jesus que você confia nele, que ele é o seu Senhor, é o seu Salvador, que ele é o Cristo que você acredita, é o que importa. A sua história depende exclusivamente do quanto você toca o coração de Deus e impressiona a Deus. Do quanto você mexe com Ele. Eu já perdi muito tempo na minha vida tentando provar para as pessoas isto e aquilo. Quando eu aprendi que eu só deveria provar para Deus, Deus me honrou naquilo que eu faço. Eu nem preciso dizer. Quem observa está vendo. Não queira provar para ninguém. Até porque você não vai conseguir. Para Deus você vai conseguir. Ninguém naquela festa olhava com bons olhos aquela mulher. Todo mundo sabia quem era aquela mulher. E o Simão questionou. Se ele fosse profeta, ele saberia. Ele sabia muito mais do que o Simão. Simão sabia que aquela mulher se prostituía, vendia o corpo. Mas Jesus sabia que não era só isso. Que embora aquela mulher vivesse aquela vida desregrada, o coraçãozinho dela dizia, esse é o Cristo, e se ele me perdoar eu estou livre. Dito e feito. Dito e feito, Jesus conhece os atos, conhece os pensamentos, os sentimentos. A sociedade só vê o que está de fora, as pessoas. Jesus conhece os corações. Simão olhou e falou, essa mulher pecadora entrou na minha festa. O profeta, ou Jesus, se for profeta ele vai saber, mas quando Jesus não rejeitou aquela mulher, não censurou aquela mulher, Jesus não mandou os seguranças tirarem a mulher da festa, pelo contrário, deixou que ela continuasse ali a chorar os seus pés, a enxugar as lágrimas dos pés dele com os cabelos. E o Simão logo falou, ele não sabe quem é essa pecadora. Se ele fosse profeta, ele ia saber. Ele sabia muito mais do que o Simão. Simão sabia porque via aquela mulher nas ruas se prostituindo. Mas Jesus sabia disso e sabia também que o coração daquela mulher estava disposto a mudar. Jesus sabe o que o seu coração deseja, o que o seu coração pensa. Jesus sabe o que você quer. E se você quer mudar de vida, a sua vida vai mudar. Pode estar certo disso. Pode estar certo disso. Porque Ele conhece. Agora, o que ele significa para você? Para Simão, ele era um convidado, digamos, uma pessoa famosa. Simão convidou Jesus por ser famoso. Aquela mulher se aproximou de Jesus por ser filha de Deus. Por ser Deus. O que perdoa, o que salva. A igreja está cheia. Uma parte só está interessado naquilo que Jesus pode proporcionar, pode dar. A outra parte está interessada no que Ele é, no que Ele significa. O senhor está julgando, eu não estou apontando dedo para ninguém. Eu estou dizendo com base na Bíblia. 2 personagens importantes da história. É claro, o mais importante deles, não estou nem falando, estou falando dos dois, do Simão, ou do fariseu e da mulher pecadora.
Por mais que o Simão fosse rico, o que ele tinha não era nada para Deus. Porque foi Deus quem deu a ele. Por mais que aquela mulher vivesse no erro, quando ela desejou mudar, Jesus permitiu que ela tivesse acesso à vida dele, à presença dele. Você pode ser anônimo, você pode estar no meio da multidão aqui, meio escondido, sabe? Porque vive na criminalidade, na prostituição, no vício, vive uma vida desregrada e não tem nada para oferecer a Jesus. Jesus sabe muito bem o que se passa com você e no seu coração. E no caso daquela mulher, Jesus provou não só para Simão, mas para todos, que ele não está interessado no que as pessoas têm. Não. Ele está interessado em saber o quanto ele significa na vida das pessoas. Ele quer saber o que ele significa para você. Ele até perguntou isso uma vez para os discípulos. Em Mateus 16, ele chega para os discípulos e pergunta: vem cá, quem as pessoas dizem ser o Filho do Homem? E eles responderam: uns dizem João Batista, outros Elias e outros Jeremias ou algum dos profetas. Aí ele não estava satisfeito, ele disse: mas vós, continuou ele, quem dizeis que eu sou? Respondendo Simão Pedro disse: tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Vamos ver se você entende. O fariseu convidou Jesus, um homem famoso, e a mulher se aproximou do Cristo, o Salvador. Ela não pediu autógrafo, não. Ela não pediu uma foto, ela não pediu absolutamente nada. Quando ela ungiu os pés dele, ela estava dizendo com o gesto: essa pecadora aqui te reconhece como rei, como Cristo. E Jesus, então, conhecendo os pensamentos do fariseu, ele disse: Simão, uma coisa tenho a dizer-te. E ele respondeu: dize-a, mestre. Eu posso ouvir o gesto dele. Eu posso ouvir. Um tempo atrás eu fui convidado, o missionário, está aqui o deputado, fui convidado para visitar o Congresso Nacional, o Senado, a Câmara, né? Uma homenagem, e eu fui lá. E cada gabinete que eu visitava, eu era recebido assim. E os funcionários se aglomeraram no corredor, de longe, uns com a vassourinha, né? Outros com outro instrumento, de longe olhava. Aí eu vi uma senhora, a lágrima descia assim, ela olhava para mim e chorava. Aí eu me aproximei e falei: vem cá, vocês ficam sempre aqui? Ela falou: não, nós ouvimos falar que o senhor ia passar por aqui, mas a gente não pode se aproximar. Então, eu falei: se eu ver ele de longe, já está bom. E eu dei um abraço nela e saí abraçando todos ali. E os deputados ficaram esperando. E eu lembrei exatamente disso. Eu não sou Jesus, pelo contrário, eu sou um pecador, eu sou um homem. Mas eu fui
melhor recebido pelos funcionários da casa do que pelos parlamentares que me convidaram. Porque eles julgam estar no mesmo patamar, no mesmo nível. E aquele povo, aquelas pessoas julgavam assim, ó, aquele profeta vai passar, vamos olhar ele daqui. É? Então, quem sou eu? Eu não sou nada. Mas Simão não deveria ter recebido Jesus daquela maneira. Porque todo mundo queria o Cristo na casa dele. E Simão estava com o Cristo e não sabia. Simão convidou Jesus. Jesus é o nome do cidadão. Cristo quer dizer Salvador, o único que pode salvar. Você olha para ele como Jesus ou como Cristo? Jesus, você vai encontrar outros por aí com esse nome. Cristo, você nunca vai encontrar nenhum, porque só existe um. Cristo quer dizer Messias, Salvador. Então, eu vi como as pessoas são diferentes. Você não toca o coração do Senhor com um cheque generoso, com uma barra de ouro. Não, tudo é dele. Você, quando oferece isso para ele, na obra dele, você está dando parte daquilo que ele te deu, do total que ele te deu. E é assim que você deve dar a sua oferta. É. Também não deve se achar merecedor porque fez isso, aquilo outro pela obra, não. Você deve se render a Cristo porque Ele está na mesma festa que você. Se humilhar e reconhecê-lo. E aquela mulher estava desenganada pela sociedade. Não tinha valor algum. E ela se tornou tão importante no projeto de Deus, que quando Jesus ressuscitou, ela foi uma das primeiras a se encontrar com Jesus na ressurreição. Simão não é citado na ressurreição de Cristo, mas essa mulher é. Nem os discípulos tiveram um privilégio desse tamanho. Pelo contrário, ela levou a notícia e falou para os discípulos. Os que dormiam no peito dele, ela foi e falou, o mestre não está no túmulo, ele ressuscitou. É? Por quê? Porque um é o pensamento dos homens, outro é o pensamento de Deus. O que pensam de você não importa. Como tratam você não importa. Se você reconhecer que Jesus é o Cristo, é isso que importa. Porque Ele é quem vai colocar você no lugar que você deseja estar. Ele, só Ele, mais ninguém. Mais ninguém. Eu já sofri todo tipo de humilhação nesse mundo, de racismo. É? Teve um dia que eu fiquei tão angustiado, hoje já não aconteceria mais isso. Que a bispa gastou quase um dia inteiro para me convencer. Eu fui humilhado por um líder espiritual por ser negro. Ele me humilhava e citava e falava, você não pode pregar em tal lugar, naquele outro lugar, porque você é negro. Ele não falava negro, você é preto. É. E se você já leu o livro dele, você sabe muito bem que ele faz menção lá. Que um preto, um negro não pode casar com um branco, que não sei o quê. É? O sujeito quer estabelecer regras. O ser humano é muito miserável. É? Não consegue resolver os próprios problemas e quer se meter na vida dos outros. Um dia eu estava com a bispa lá em Blumenau, se eu não me engano, eu vi um mar de gente chorando, olhando para a gente chorando. Aí eu lembrei disso e chorei bastante. Porque eu ouvi da boca do sujeito o seguinte, você nunca se atreva a ir pregar no Rio Grande do Sul, Santa Catarina, Paraná, por causa da sua cor.
E eu vi o povo fechando o trânsito. Aliás, o Ratinho comentou no programa dele. O Ratinho falou, eu estava numa cidade de Santa Catarina, não consegui passar, fui ver quem está lá, o meu amigo Valdemiro. E o povo chorando e olhando para mim, gritando, apóstolo, estende a mão. Aí eu lembrei do que o sujeito falou. E, além de humilhar, isso aí é crime. Isso é crime. Só que esse negócio de falar que é crime inafiançável, isso é besteira, porque a gente nem sabe mais como funcionam as leis do país. A verdade é essa. Porque se eu nem levei isso adiante à justiça, eu simplesmente falei, eu vou cuidar da minha vida, você cuida da sua. Acabou. E a bispa trabalhando para eu não manchar meu coração. Eu ali chateado, sem entender, meu Deus, por que isso, pai? Deus permitiu. Era apenas um pedacinho da estrada, um trechinho da estrada. Do caminho, lembra do caminho? E hoje a igreja mundial... Daqui uns dias, no mês de junho, você vai ligar a televisão e vai ver lá na África, quando eu chegar na África. Você vai ver 5 milhões de pessoas numa praça. Quantos pregadores no mundo têm esse privilégio dado por Deus de ministrar para 5 milhões de pessoas? E é um negro. Não tem diferença, negro e branco. A diferença está no quanto você se interessa por Deus, não pelo que Ele oferece. A diferença está no que Jesus representa na sua vida, significa na sua vida. Porque se Ele significar muito para você, então você será muito abençoado. É isso. Presta atenção. Quando você observa isso, teoricamente, o fariseu tinha o que oferecer para Jesus. A mulher não tinha. Teoricamente. Por que teoricamente? Porque na prática, ninguém de nós oferece nada. O que a gente oferece já é dele. Davi falou isso. As pessoas não entendem isso. Não entendem isso. E quando Simão, no coração, pensou, se ele fosse profeta, ele ia saber. Jesus, então, falou para ele assim, ó, eu tenho uma coisa para te falar. Ele falou, dize, mestre. Jesus contou uma parábola. Certo credor tinha 2 devedores. Um lhe devia 500 denários e o outro 50. Um denário era o salário de um dia de um trabalhador braçal na época. Hoje, qual é a diária de um trabalhador braçal? Qual é? 35? Eu sabia antigamente, né, que eu era servente de pedreiro, mas já tem um tempo já que eu não sou servente de pedreiro. Eu já fui até um meia coelho, sabe? Assim, botar um tijolinho, né? Hoje é capaz de cair tudo. Mas eu ainda dou palpite. Quando eu vejo fazendo errado, eu percebo. Na igreja. Então, é 35 uma diária? Só isso? Não, pai. 50 pau? Ele falou 50. Quanto? 70. Depende do que a pessoa... Rapaz, agora vocês me deixaram enrolado. Um falou 35, outro 50, o outro 70. Eu vou ficar com 70, porque eu não trabalho menos de 70, não. Eu vou ficar com... Peraí. Um falou 35, o outro 50 e o outro 70. A senhora que falou 70, eu vou trabalhar para a senhora, então. Aí ela lá, ó. Não, é melhor 70 do que 35, não é? Tem 2 trabalhos, um de 70 e outro de 35. Qual que você quer? Você não é bobo, não, hein?
mas na época era 1 denário. Lembra da parábola, quando Jesus contratou os trabalhadores para pagar 1 denário? Um devia 50 denários para o credor, e o outro devia quanto? 500. Não tendo nenhum dos dois com que pagar, perdoou-lhes a ambos. Qual deles, portanto, o amará mais? Espera aí. O que Jesus quis dizer com isso? Aqueles devedores ali, um era o Simão e o outro era a mulher, a prostituta. A pecadora devia quanto? 500, você já entendeu, ó. A pecadora devia 500. E o Simão? Por mais correto que seja uma pessoa, por mais honesto, por mais que a pessoa viva uma vida regrada, ela ainda é devedora de Deus, ainda é pecadora. Para os padrões humanos, ou seja, da sociedade, o cristão fiel a Cristo está acima da média. Mas para os padrões de Deus, ele continua pecador e devedor. Quem entende isso? Então não bata no peito e diga, eu mereço, eu estou sendo injustiçado, Deus não olha para mim, negativo. Por mais que você se conserte, você continua devedor a Deus. Simão era correto, mas ainda tinha uma dívida de quanto que era? 50. Mas é ele que achava isso. Isso era o pensamento dele, Jesus estava dizendo o pensamento dele. E a mulher devia quanto? Peraí, mas o Simão devia 50 denários, então era fácil de pagar, não era? Não era porque a dívida não era com Valdemiro, não. A dívida era com Deus, e dívida com Deus você não consegue pagar. Porque bem você não acertou uma dívida e ele já está colocando outras coisas extraordinárias na sua vida. Eu não consigo pagar. Não. Porque todo dia eu tenho pedidos a fazer a Deus. Todo dia eu sou abençoado por Deus. Eu nunca vou pagar o que devo para Deus. Por isso a expressão, por isso Jesus disse, não tendo com que pagar nenhum dos dois. Teoricamente a dívida de 50 é fácil, né? Mas não tinha também, não consegue. Você pode achar que a sua dívida é pouca. Aliás, tem uma expressão que a religião ensinou, eu já paguei todos os meus pecados. Você aí que pensa. Primeiro que pecado não se paga, você não consegue pagar. Pecado é uma coisa tão nociva. Você sabe qual é o salário do pecado? Quem sabe? Qual é o salário do pecado? A Bíblia diz, o salário do pecado é a morte, e o dom gratuito de Deus é a vida eterna. Em Cristo Jesus, nosso Senhor. Olha lá. Porque o salário do pecado é o quê? A morte. Então, ninguém consegue pagar o pecado. Por que a Bíblia fala salário? Não parece coincidência, porque eu e você crescemos ouvindo isso. Eu já paguei os meus pecados. Eu mesmo falava, eu ia lá me confessar com o padre, e falava, padre, mas eu pequei, mas minha mãe me deu uma surra tão grande, eu acho que eu já paguei meu pecado. Ele falava, meu filho, reza tantas Ave Maria, está tudo certo. É? Ninguém paga pecado. Não. Salário tem a ver com pagamento? Tem, né? Por isso que a palavra fala, o salário do pecado, só tem um jeito de você pagar o seu pecado, é o quê? Morrendo. Então, o salário do pecado é a morte. Mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna em Cristo Jesus, nosso Senhor. Só tem um bem. Só existe um bem
Deus estabeleceu, só existe um bem capaz de pagar pecado. Chama-se sangue de Cristo. Sangue de Valdemiro não vale nada. Nada. É O positivo, meu. Acho que é o mais comum, ou não? Não é isso? É o mais comum. Se alguém estiver precisando de doação, eu ainda acho que eu tenho acho que ainda tem uns 7,5 litros, assim. É que eu perdi meio, né? Mas já voltou. Mas é o seguinte, não vale nada. Mas o sangue de Jesus Cristo transforma qualquer pecador num cidadão de bem e abençoado. É? O sangue de Cristo. Então Jesus falou, ambos foram perdoados, o que devia 500 e o que devia 50. Qual dos dois o amará mais? Simão, pelo menos, era inteligente. Ela respondeu, Simão, suponho que aquele a quem mais perdoou. Jesus replicou, julgaste bem. Quer dizer, não preciso falar mais nada. Essa mulher vai me amar muito mais do que você. Você ofereceu o jantar, festa, mas você julga que não precisa de mim. E essa mulher já entendeu que depende de mim, do meu perdão. A humanidade é assim. Uma parte julga que depende de Deus, que precisa de Deus. A outra julga que Deus precisa dela. Você que pensa que Deus precisa de você, você será um Simão da vida. Você que julga que depende de Deus, que tem que estar aos pés de Jesus, então você será privilegiado como aquela mulher. Foi a primeira criatura a ver Jesus após a ressurreição. Você vai ver Jesus na sua vida se você julgar que precisa dele. Presta atenção. Você vai ver Jesus. O mundo é assim. Tem gente que quando saiu de casa, o parente criticou. Vai para a igreja de novo? Está um frio danado. Esse aí acha que Jesus precisa dele. Esse coitado acha que Jesus precisa dele. Está lá de perna para o ar. Ainda está assistindo o Valdemir e falando mal. Está assistindo porque não consegue ficar sem assistir. Está vendo se acha o parente aqui no meio. Nas imagens. É. Lembrei de um caso aqui. O marido fez um escândalo quando a mulher estava vindo para a igreja. Ela contou, né? Quer dizer, ele está com ela hoje aqui. Presta atenção. Um escândalo, xingou, Valdemir é um ladrão, sem vergonha, você está indo para lá e não sei o quê. Aí ela veio. E quando ela estava saindo, ele falou, você vai para lá? Qual é o canal que passa esse cara mesmo? Ela falou. Ele botou lá e ficou vendo se ela estava aqui. Isso é a história deles, né? Quando nós mostramos aqui um milagre que não tinha como contestar de uma criança, ela disse que o marido foi tocado e ele ficou impressionado. Quando ela chegou em casa, ele estava totalmente mudado. Ele falou, e aí, bem, como é que foi lá? Aí ela ficou olhando para a cara dele. O que você tem? Ele falou, não, eu estava vendo lá, você viu pessoalmente? Ela falou, vejo direto pessoalmente. Ele falou, não, é verdade mesmo? É. E o homem mudou. Deus pegou ele com este laço, cordas humanas, como diz a palavra. Ah, esse aí também? Você está apontando para ele, vai? É sua esposa?
É a primeira vez que você vem, não, né? Hein? Mas você não gostava muito, não? Não, ano passado. Vou deixar ela falar, é verdade, filhinha? Sim, senhor apóstolo. Você assistia. Assistia. E ele? Quando eu o conheci, ele já assistia também. Mas antes ele não gostava. Mas quando eu vim, ele ficava bravo. É? Se o senhor se recordar, até eu queria dar esse testemunho. Quando Não, querida, já está dando, já. Então, Você está falando já. Eu vim. Ele não vinha. Não, ele veio comigo pela primeira vez agora. E eu Não, fiquei. hoje? Não, Não, hoje não, né? foi da última vez que eu vim, no primeira vez. Hoje é a segunda. É segunda, com ele. E eu não sei como Você gostou que eu... daqui? Está gostando ou não? Você está emocionado, tá? Vem cá dar um abraço na após, vem cá. Aqui laça com cordas humanas, está escrito. É. Olha lá. Uai, você está chorando? Eu não sei se o senhor... Você não esperava por isso, né? Não sei se o senhor se lembra, eu fiquei aqui na frente, o senhor chamou a atenção do câmera para filmar eu no dia que eu vim. É. Ah, ele estava lá? Ele estava lá atrás e ele ficou bravo comigo, só que daí ele me viu na televisão. Ele falou, onde você estava? Você falou que no banheiro. Eu falei, eu não sei como que eu fui parar lá na frente. E eu fui curada naquele dia, numa lepra que eu tinha na mão. Você sabia disso, dessa doença? Sim, senhor, apóstolo. Você sabia da doença dela? Sim, senhor. Ela foi curada aquele dia? Foi curado aquele... Mas você ficou bravo porque ela veio. Se você soubesse que ela ia ser curada, você não ficava, né? Não ficava, não. Você está chorando? Um pouco. Um homem desse tamanho chorando não é feio, não? Não é. O que Deus faz é maravilhoso nessa obra, apóstolo. É maravilhoso o que ele faz. Não vá pensar que a tristeza tomou conta de mim. Oh, não. É que eu sinto a presença de alguém meu viver. Eu não consigo me controlar. Quem está em casa, principalmente quem é de televisão. Uma vez, eu não sei se a bispa lembra que um apresentador de televisão parou a gente lá na África. Bispo Valdemiro, como é que vocês fazem o programa daquele jeito, né? Eu passo um aperto danado, eu tenho tanta gente para dirigir, para não sei o que. Eu falei, não, irmão, eu não faço não. Eu entro lá e o pessoal me filma. Quem está de fora pensa assim, rapaz, essa produção do Valdemiro estava tudo preparado, combinado, preparou o casal. Nunca vi na minha vida esse moço. Eu conheço você, meu filho? Eu te conheço? Hein? Não, senhor. Combinei alguma coisa contigo? Nada. Combinei, na hora você chora, falei? Falou não. Pelo contrário, você estava bravo comigo, hein? Mas eu te amo, você sabe, né? Deus abençoe vocês. Hoje Deus está entregando algo extraordinário para vocês. Tá vendo? Vai lá. Que coisa, hein? Que coisa. É a história de muita gente. Você quer ver uma coisa? Aí Jesus pergunta para os discípulos, o que falam de mim? Na verdade, ele sabe. Quando Simão pensou assim, se esse aí fosse profeta, bem que ele saberia que essa mulher é pecadora. Ele não falou, não, ele só pensou. E Jesus falou, Simão, 2 devedores, um devia 50, outro 500. Ambos foram perdoados. Quem vai amar mais o credor? O que devia mais. E o diabo sugere
O diabo sugere o seguinte: você é pecador demais para ser abençoado, para ser perdoado. O diabo sugere que você errou demais para ser perdoado. E Jesus sugere o seguinte: se você reconhecer o que eu faço por você, eu mudo a sua história. Então, Jesus pergunta aos discípulos, em Mateus 16 agora: o que falam de mim? Ele sabia, claro. Ele não estava curioso, não, ele sabia, ele queria ouvir da boca deles. E aí disseram, estão dizendo que o senhor é como o Jeremias, né, o João Batista, um profeta desse. Ele falou: mas e vós? Aí o Pedro falou: Simão, para mim o senhor é o Cristo, filho do Deus vivo. Ele falou: você é fera, Simão. Só que não foi você que descobriu isso, não, foi Deus que te revelou. Aí lá na frente ele fala: eu te dou as chaves do reino dos céus. O que ligares na terra terá sido ligado nos céus, e o que desligares na terra terá sido desligado nos céus. Aí a religião ensina que Simão é que abre para chover, negativo. E Simão é do Jesus para cá. E antes de Jesus vir ao mundo no tempo do Elias, quem que abria para chover? Quem estava com a chave, não é verdade? Tem nada a ver. Jesus quis dizer o seguinte: qualquer um, pode ser a Maria Madalena, pode ser a pecadora, pode ser o Valdemiro, qualquer um que me confessar como Cristo, eu entrego as chaves do reino dos céus. Qualquer um. Da onde é que vem os benefícios para a vida do homem? João capítulo 3, mostra lá. O homem não pode receber coisa alguma se do céu não lhe for dado. Está lá em João 3, 3:27, O homem não pode receber coisa alguma se do céu. Não está dizendo o frequentador da igreja mundial, o Valdemiro, o membro da igreja, não. O homem, seja ele católico, espírita, evangélico, muçulmano, ateu, o homem não pode receber coisa alguma se do céu não lhe for dado. E a chave que Jesus deu para Pedro era de onde mesmo? Do céu. E essa chave não é privilégio do pregador, não. Essa chave é para qualquer que confessar Jesus como Cristo, ou seja, como Salvador da sua vida. Se Cristo for o seu Salvador, você recebe a chave dos céus. Esquece esse negócio de religião. Você, católico, se você confessar que Jesus é o Cristo, você recebe a chave. Você é evangélico, ou muçulmano, ou maçom, não interessa. Qualquer que confessar que Jesus é o Cristo, recebe a chave do reino dos céus. Eu estava lá, na sarjeta, humilhado. E quantos obstáculos eu encontrei nesse caminho meu Deus. Tem hora que eu falo: essas curvas não vão acabar mais, é curva, é pedágio, é ribanceira, é acidente. E eu querendo uma reta, né? Para botar no piloto automático. E aí quando eu achava que estava na reta, o sujeito chega: você não pode, porque você é isso, você é aquilo. Eu falei: meu Deus, será que desativaram a minha estrada? Eu pensei: será que construíram uma outra e desativaram essa? Eu falei: não, vou continuar nela. Daqui a pouco tinha uma reta assim, daquelas que tem lá em Goiás, daquelas que tem lá na Bahia, sabe? Eu sei porque eu já dirigi esse país inteiro aí. Eu e a bispa já rodamos isso aí num caravana. É caravana, aquele velho, aquele diplomata. Não é o Paulo, não, é caravana mesmo, um quadrado meio. Botava as meninas atrás
no porta-mala, tadinho, botava um colchãozinho para ela, a Raquel e a Juliana. Quando a gente chegava na Bahia, a gente estava indo para Minas, né? Quando chegava na Bahia, ela botava a cabecinha assim, pai, já está chegando? Eu dava dó, rapaz. Eu acelero. Aí um dia eu não aguentei mais, entreguei para a bispa. Ela andou uns 100 quilômetros e o caminhão passava raspando. Eu falei, bispo, encosta aí, desce, passa para cá. Deixa eu levar, porque eu estou vendo que o negócio vai ficar feio para o nosso lado aqui. E aí... E a estrada parece não ter fim. É claro que não estou falando dessa estrada. Eu estou falando da vida da gente, que às vezes é só curva, só obstáculo, só pedágio. Olha lá, aquele lá, ó, é igualzinho, o nosso era marrom. Ah, o nosso era igual ao do Jorge. Ó. O Jorge, lembra? Igual aquele seu. Você levou a gente para casar, lembra? Ele que levou a gente para casar no dele, ó. Faz tempo, hein? Você tinha cabelo na época. Olha lá, aquele ali, ó. Foi ele que levou a gente para casar. Não, esse aí. Quantos anos ele tem agora? 37. Ah, ele era miudinho. É verdade. Então, cadê o meu? Ah, mas esse aí tá bonitão, ué. Esse aí é seu, você podia me dar ele, hein? Esse carro é macio, rapaz. Hein? É legal, né? Sabia que o Congresso usava, era ele antigamente, os ministros, né? Muitos anos atrás, o diplomata, eu tinha. Hoje não, olha lá, é igualzinho, ó. As meninas botavam a cabecinha, davam uma dó, rapaz. A Juliana, pai, já está chegando? Eu falo, está chegando na Bahia, minha filha. Ainda tem um bom pedaço ainda. Eu falava, dó mais um pouquinho. A bicha tacava um Dramin nelas, elas dormiam. Você dava alguma coisa para essas meninas dormir, desmaiar. E a Raquel, pai, está chegando? Eu falo, não, filha, a estrada é longa, dorme aí. Mas não aguento mais dormir, não. Eu falo, então canta. Acho que a Juliana virou cantora, foi por causa disso, entendeu? Mas não era fácil, a estrada é longa. Tem uma hora que a gente leva cada fechada na estrada, né? Mas quem entende a linguagem? Quem entende? Não tem nada a ver com carro, com estrada. Tem uma hora que levamos cada fechada na estrada da vida, que a gente pensa que está na estrada errada, que está culpando a estrada dos outros, o caminho dos outros. O sujeito fecha a gente como se a estrada fosse dele. É a vida. Mas continua. Porque o final, Jesus falou, Deus falou, é do jeito que você deseja. Amém? Não desista. Eu não desisti nem desisto. Olha que eu levo a pancada, hein? Por exemplo, eu não vou censurar o moço, culpá-lo, porque não ia muito com a minha cara, com a minha maneira de ensinar. Só que não é só ele, muita gente aqui. Mas imagina você levar pancadas com essa responsabilidade toda nas costas e levar pancadas. Você pensa o quê? Que eu não saio por aí na rua e a cada 100 que vem me abraçar, tem 10 que me xingam. Xinga de tudo que é nome. E depois eu vejo alguns daqueles que me xingam, eu vejo aqui na obra, na casa do Senhor. Mas não é fácil, não. A estrada é difícil. Mas o fim é do jeito que a gente deseja. Então, Jesus, ele basicamente quer saber se só o que ele proporciona, oferece, tem importância, ou se ele também vale muito para você. O que Jesus quer saber é se ele significa muito para você. Na verdade, ele sabe. A mensagem de hoje, embora seja longa, poderia se resumir numa pergunta: o que Jesus significa para você? Não responda, por favor. Não responda.
Não responda. Por quê? Porque quando o sujeito perde o emprego, quando o sujeito se depara com uma dívida como aquela mulher, quando os amigos somem, quando as portas se fecham, quando o caminho se torna estreito, quando você perde alguém ou algo importante, significante, é que você diz o quanto Jesus é importante para você. Igreja, qual é a importância que Deus tem na nossa vida? A gente só sabe quando o rio fica seco, né? A cisterna, o poço. Quando os amigos desaparecem, hein? Quando a dor aperta, a solidão, o deserto, para resumir, a gente sabe a importância. Quando o seu coraçãozinho está cheio de pedidos para fazer, sua mente. O Melo está aqui. Quando eu olhei lá, azul de vermelho, achei que era você, sabia? Eu achei que era você que estava fazendo um selfie, ó. Ia sobrar para ele, o bombeiro. Olha lá, o bombeiro já ia te cercar na esquina ali, ó. Depois, eu falei, parecia o Melo. Eu achei que era ele, só eu não. Não foi, ô Melo, tá vendo você? Esse negócio de parecer com muita gente é perigoso. Olha o Rubens, meu cunhado, ó. Meu concunhado, ó. O cara ia matando, uma gangue ia matando ele, achando que ele era o cara. Eu falei, não, não é não, rapaz, nem eu. Vai parecer com os outros. Eu também não pareço com ninguém. Gente, quando o caminho fica muito estreito, assim, com muita curva, e as fechadas são constantes. O problema é quando você chega no pedágio e não tem dinheiro para pagar, entendeu? Não, tem fase da vida da gente que a cancela do pedágio nem levanta. Você paga e não levanta. E aconteceu isso com você? Ô azar! Aí é que você vai saber a importância que Jesus tem. Quando o seu coração está cheio de pedido para fazer, você chega aqui e diz assim, ó, glória a Deus, bendito seja o seu nome. Aí mostra que Jesus é importante na sua vida. Porque a oração do Simão é aquela cheia de cobranças. E a oração da mulher pecadora é aquela cheia de ações de graças. Há duas maneiras de você orar. Quer dizer, há várias, né? Mas vou falar dessas que representam esses dois. Uns oram cobrando de Deus, reclamando da vida. E outros, mesmo sem motivos aparentes, oram agradecendo a Deus pela vida, pela filha, pelo filho, pela mulher, pelo marido, pelo trabalho. É isso. Eu lembrei de uma senhora que trabalhava numa agência de carro, vendendo carros. Você já viu o testemunho dela? Quem já viu? E ela estava tão contente, tadinha, trabalhava lá, recebeu o salarinho dela lá na agência. Aí começou a separar o dízimo para trazer para a igreja. Aí o patrão chegou, o dono da agência, falou, vem cá, o que é isso? Ele viu no envelope com o negócio da igreja mundial, o símbolo da igreja, ele falou, você vai levar dinheiro para o pastor? Ela falou, não. Mas por que você está botando isso aí? Ela falou, o salário não é meu, patrão. Ele falou, mas eu não acredito, não. Você está levando o dízimo para a igreja? Ela falou, é. Ele falou, não. Se você levar dinheiro para a igreja, a partir de hoje você já não trabalha mais aqui. Isso aí dava um BO para ele na justiça.
Não é verdade, doutor? Sabe o que ela fez? Ela falou, nem que o senhor queira. A partir de hoje, ela falou, o senhor não está me mandando embora, eu que estou pedindo conta, eu não trabalho mais aqui. Só para resumir, adivinha quem é o dono dessa agência hoje? Ela. E eu falei, dá emprego para ele, para vender carro, ele deve ser um bom vendedor, porque ele já foi dono, né? É. Ela é a dona da agência. Eu até falei, vou dar uma passada lá para dar uma olhada nos seus carros, está lá, ó. Hein? Você conhece ela? Que legal. Deixa eu falar. Você conhece ela? Conheço. Seu nome, filhinha? Ela veio, eu chamo Rita. Você conhece ela, Rita? Conheço, ela é da igreja nossa. É verdade isso que eu estou falando? Verdade. Verdade, verdadeira? Verdade, verdadeira. Então tá bom. Tá vendo? Dá uma passada lá, quem sabe não tem um carro que te agrada. Vai comprar no meu nome não, tá? Falou, ó, daqui a pouco a mulher chega aqui, ó, posso comprar carro na sua conta lá, é ruim. Que história bonita! Essa mulher prosperou tanto, aí descobriu que o ex-patrão tinha botado à venda. Foi lá e comprou. Pá! Eu conheço um camarada lá de Cisneiro, tal de Valdemiro Santiago, que foi ver um terreno da Patativa lá em Santa Amaro para alugar, e não tinha o dinheiro para pagar o aluguel. O mínimo que o sujeito chegou era 8, eu só tinha 5. Ele é amigo do repórter. Ele esteve lá esses dias confirmando, não foi, repórter? Quem viu ele lá na igreja? Zé Lagoa, né? É. Eu falei, eu só tenho 5 para alugar, fazer um culto. Ele falou, não, o mínimo é 8. Pastor, toma essa Coca-Cola aqui. A Coca-Cola é aquela pequena caçulinha ainda. Se fosse aquela de litro, que eu estava com a sede. Aquilo lá foi uma tampada só assim para baixo, ó. Aí eu me invoquei e voltei. Você voltou? Eu falei, voltei para dizer que eu vou comprar esse lugar. Daqui a pouco eu vou estar lá, ministrando. É desse jeito. Igreja, o Senhor hoje está dizendo que vai te entregar as chaves. Mas qual é a importância que ele tem na sua vida? Não, não responda para mim, não. Quando você estiver desanimado, ou aperreado por alguma situação, e Satanás sugerir assim, não vai na igreja, não. Tem alguns de vocês hoje que nem queriam vir. Então eu não entendo. O que Jesus significa para você? Apóstolo, eu estava tão triste que falei, não vou não. Uai, mas peraí. Existe alguma coisa que possa arranhar o seu relacionamento com Deus? Peraí, igreja. Peraí, igreja. Gente, o diabo vai trabalhar sempre para separar você de Deus. Mas se ele for importante na sua vida, ninguém vai conseguir. O apóstolo Paulo pergunta, quem nos separará do amor de Cristo? É claro que ninguém de nós chegou para Jesus esbanjando saúde, esbanjando prosperidade, bem-estar. Mas já era tempo da gente ter aprendido a amar a Deus, igreja. Ninguém chegou esbanjando nada, eu era um desvalido, um miserável. Mas eu aprendi, igreja, por mais difícil que possa estar aquele trecho da estrada, eu não posso reclamar, murmurar, blasfemar. Eu tenho que dar glória a Deus e ir em frente, continuar dirigindo. Você chegou esbanjando saúde? Esbanjando bênção financeira? Não. Mas o que te traz hoje aqui? Essa mulher era mendiga.
É verdade isso aí, filhinha? Você consegue chegar hoje lá ainda, pastor? É verdade isso? É verdade. Hã? Eu virava lata de lixo atrás de comida. Eu revirava lata de lixo atrás de comida. Qual o seu ramo hoje? Eu sou empresária, eu tenho um restaurante, tenho uma açaiteria, tem outro restaurante. Eu sei, por isso que eu Graças perguntei. a Deus dessa obra. E eu não sei? Você ainda tem frango atropelado lá? Tá, tenho, graças Aquele a Deus dessa O obra. restaurante dela serve um frango sem osso. Isso, Sem osso. Ela fala frango atropelado. Tira eu não sei como é que tira os ossos, né? é verdade. Mas tem uma técnica. E ele fica inteiro, o frango. É bom que você morde. Não tem. Eu já tive problema com osso, já sabia? Eu gosto de peixe sem espinha. Ah, é verdade. Tá vendo? Hoje está bem melhor, não tá? Tá lindo, né? Filhinha, eu vi na filmagem o viaduto onde você ficava lá debaixo, né? É, apóstolo, eu vivia embaixo da linha amarela. Linha amarela. Isso. Você não escutava troca de tiro lá, não? Tinha troca de tiro, era ali entre as duas favelas ali do Rio. Mas fazer o quê, né, apóstolo? Não tinha onde morar, não tinha para onde ir. Era a estrada, era embaixo do viaduto onde eu vivia. Não tinha outro jeito. Mudou, filha? Mudou, Deus dessa obra maravilhosa, mudou a minha vida. Que bom. Hoje eu moro em frente à praia. Ô, tudo que eu gente, quero, bichinho. bebo o que eu quero. Ô, gente, acorda. Sabe qual é o despertador dela? É o As barulho ondas. do mar. Qualquer dia vai lá pescar, apóstolo. Com certeza. Eu e a bispa vamos pescar lá e a senhora vai preparar para nós um frango Oh, atropelado. glória, que é a maior honra, apóstolo. Frango atropelado. Frango atropela, picanha, apóstolo. Eita, picanha é mais a bispa. Para mim tem que ser frango mesmo, entendeu? Com certeza. A bispa Cidinha. gosta mal passada a picanha, tá? Já vou logo dizendo. Ó. Aí depois reclamam do Valdemiro, da maneira como o Valdemiro ensina. O Valdemiro não sabe ensinar outra coisa. Se você aprender a amar a Deus, você vai chegar onde você quer chegar. É isso. E amar o seu próximo. Ela era mendiga. Vivia debaixo do viaduto. O despertador dela era bala cantando para todo lado de madrugada. Hoje são as ondas. Que mudança, hein? Ô, doido, até eu, ué. É? Fala mal dessa obra para ela, para elas, né? Elas são sócios. Fala mal do Valdemiro, da Francilé. Mete a lenha, linguarudo. Fala, fofoqueiro. Fala, fofoqueiro. Fala lá. É capaz dela bater com frango atropelado na sua cabeça até... Com certeza, a gente bota para correr, apóstolo. Aí vai ficar mais atropelado ainda o frango. Essa obra é tudo na nossa vida, apóstolo. O Deus dessa obra transforma, liberta, prospera, cura, salva. E o Deus dessa obra mudou a nossa vida, apóstolo. Graças a Deus, apóstolo. Vem fazer morada. Vem fazer morada. Amém. Gente, presta atenção. Deus, Ele sabe que você não tem nada para oferecer a Ele. O que você tem, Ele já tem. Mas Ele queria muito ser amado por você. É. Tem gente que fala, hoje eu estou bem. Estou me sentindo bem, eu vou lá na igreja. E o outro fala, não vou não estou muito bem não. E Deus entra onde nessa daí? Espera aí, ó. Deus significa o que na sua vida? O que significa? Se Ele representa muito para você, então você representa muito para Ele. Ai, Jesus amado. Deus vale para mim, quer dizer, eu valho para Deus o que Ele vale para mim.
eu significo para ele o que ele significa para mim. Na verdade, e Jesus entra onde nessa, filha? Não vai responder. O que Jesus significa para você? Não precisa responder, não. Na verdade, você vai me responder daqui a 10, 15, 20 anos. Porque eu fiz essa pergunta algum tempo atrás e alguns dos que aqui estavam já não estão mais. Eu já fiz essa pergunta no meio do quadro de bispos. E hoje, perguntando de novo, muitos que ouviram essa pergunta já não podem ouvir mais, porque aqui já não estão. Mas a estrada continua. E lá vou eu no meu poisé, meu poçante. Turbinado. Era um Caravan, virou um Opala, um Passat, um Corcel 2, LDO, como é que chama aquele lá, aquele que estourou? Aquele era bom, é porque a gente era bonzinho. Não, aqui em Brasília, Brasília ficou já. E hoje é um Jeep, é Discover? A minha é 4? Você conhece meu carro? Meu Deus, você está de olho no meu carro, mulher? Jesus! Mas uma coisa é certa, já andei muito na estrada de poeira, a pé, e ninguém dava carona para mim. Ninguém me via. Não, quando eu andava lá, via nada. Via uma vírgula. Via nada. Quando eu andava a pé, onde você via, hein? Ah, você foi aquela que eu acendei, então você não parou, né? Hoje é fácil de ver, porque a Discovery chama atenção. Eu parei lá tem uma mulher braba ali, não pode nem falar. Pode falar sim, filho, mas tem que ser eu a falar. Lá em Cisneiro, minha mãe ia falar, meu filho, só um fala na festa. Para não dizer outra coisa, mas senão vai pegar mal ao vivo, né? Mas é o seguinte, o repórter do Pânico estava lá no Congonhas, no aeroporto. Aí eu desci e ele veio com a equipe dele, com a câmera. Apóstolo Valdemiro, aquele carrão que tá ali, está te esperando. Eu falei, aquele mesmo. Aí mostrou assim. Que carrão, hein? Eu falei, o senhor também deve ser, mas você não tem coragem de mostrar o seu não, né? Falei para ele. Aí ele me fez umas perguntas, eu falei, engraçado. Como eu sonhava, não hoje não. Mas como eu sonhava quando eu não tinha carro, ser entrevistado por um repórter, ninguém nunca chegou perto de mim. Falei para ele. Você está bravo? Falei, não. Falei, mostra o seu carro, aquele lá é o meu, ó. Falei, com certeza, você trabalha na televisão onde eu pago milhões, que era a televisão que eles estão lá agora. Isso aí foi ganho com um pouco do suor do Valdemiro, o seu carro. Agora o meu, não. Falei para ele. Ele falou, não dá para te falar. Eu falei, vai cuidar da sua vida, rapaz. E ele nem teve coragem de passar isso daí. Ele passou outra coisa, mas não passou isso aí, não. É isso. Por hoje é só. Mas Jesus falou que quem muito é perdoado, muito ama. Tem alguns de vocês que sempre se acharam certinhos, outros não. Outros, quando olham para o passado, têm até vergonha. Mas uma coisa é certa,
quanto mais você deve para Deus, mais você ama a Deus. E você vai dever muito, porque o que Deus vai colocar na sua vida e na nossa vida sem merecermos, vamos dever sempre. Daqui, japonesa. Hã? Eu estou com tanta dívida, eu estou devendo mais para Jesus do que o Brasil deve para o FMI, enfim. A minha dívida com Deus é maior do que a dívida externa e interna do Brasil. Mas Ele não me cobra. Ele disse assim: Valdemiro, me ama mais do que a todos, está tudo certo. Fica de pé, por favor. Para de falar. É a única igreja que o povo fala também na pregação, é essa aqui. E olha que eu sou enjoado, hein? Imagina se eu fosse certinho igual esse pessoal aí. Tem um pessoal aí que prega e nem amarrota o paletó. É gente fina mesmo. Gente fina. Eu não, eu sou um casca grossa. E o povo ainda fala. Quem entendeu a palavra? Gente, não esquece de orar. Põe nas suas orações assim o nome, ó, Marcos. E ora forte. Quem entendeu o recado? Ele não ouviu não, entendeu? Pessoal, domingo que vem vamos estar aqui juntos. Quem estará aqui em nome de Jesus? E eu vou entregar para você o que? O trigo e o mel. Quem tomou o seu mel já? Quem tomou? Você não tomou café hoje não? Tem gente que estava com mal-estar danado, tomou melzinho, já foi aliviando. Não é verdade? É ou não é? Aí, ó. Está abençoado. Domingo eu vou entregar o mel e o trigo. Feche os olhos, põe a mão sobre o seu coração. E agradeça a Deus por tudo, pela estrada. Mesmo que o trecho da estrada pareça difícil, agradeça. Agradeça.